Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23, o nosso podcast da superação, sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e liderado por minha equipe maravilhosa, com ele à frente, o nosso Lion da Barra Funda, nosso Jiraya, o sucessor de Tadakuri, o nosso Ale Araújo, sempre acompanhado do outro Ale, que agora eu vejo que já tá ele tá num visual agora lá, Sebum, ele vai ser um Men's Physique, um Classic, né? Com bigodão lá Charles Bronson, nosso Ale Lacerda, e aqui acompanhado do meu co-host, esse patrimônio mundial, vindo direto da obra do Senhor dos Anéis, nosso Sméagol, Omar. Fala boa tarde, boa noite, bom dia para todos, Omar. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Muito bom. Omar é um patrimônio cultural aqui, né? A gente demorou um pouquinho para começar, porque o Omar aqui me atrapalhou. E hoje, nosso episódio especial, né? Esse podcast tão carinhoso, que você pode acompanhar por tantas plataformas, Spotify, em vídeo. Vocês estão pensando que Spotify é só áudio? Vocês podem nos assistir em vídeo, ver essa dupla charmosa aqui, né? Dito e Osmar, se não der certo, é Osmar Dito. E agora, no nosso episódio de Natal, nós teríamos que trazer aqui uma pauta bacana, uma pauta especial, sobre um tema que a gente vai conversar, que é de interesse de toda a sociedade. É um tema que todas as pessoas falam que gostam, mas pôr a mão na massa é uma coisa totalmente diferente. Porque quando você faz algo como tema, assim, você se empenha e se engaja no tema que nós vamos falar agora, você acaba virando telhado, né? E é aquela história, quando todo mundo fala, é como churrasco comunitário, né? Todo mundo agita, vamos fazer churrasco, só que alguns vão lá só para poder se beneficiar. Então, hoje nós vamos receber aqui duas pessoas fantásticas, que eu tenho o prazer de poder falar que são fantásticas, porque elas põem a mão na massa. Então nós temos aqui hoje a nossa querida Sônia Modena, que vai se apresentar. Ela está no final de um mandato de vereadora, foi a mulher mais votada da história lá da cidade, né, de Mojimirim, e é funcionária pública, depois ela vai falar do que, né, qual a ocupação dela, e também aquela que se intitula como sua filha, e agora estou minha amiga Juliali, psicopedagoga, é isso? Vocês veem que também a gente fala essas coisas assim sem errar, depois de ensaiar 50 vezes, ambas com um engajamento muito forte nesse segmento que nós vamos falar, que é a defesa dos animais, né? Que é um tema que é muito bonitinho de se postar na rede social, então muita gente posta na rede social, por isso que eu falo, né? Rede social, ela nem sempre retrata a realidade, seja para o bem, seja para o mal, seja, né? Então nem sempre todo mundo é tão feliz quanto parece, nem todo mundo é triste quanto parece, desculpe. Então, hoje nós vamos bater um papo. Sônia, seja bem-vinda, Júlia. E nós temos depois aqui, eu mostro, elas vieram com segurança aqui com a Emily, tá aqui fazendo a segurança delas. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Jaime. Muito obrigado por sair aí, fazer esse percurso lá do nosso cantinho do interior e vir para a capital. É um prazer, Jaime. Nós vemos assim, muito contente com o convite. E um tema muito importante, como você falou, é bonitinho de se falar, né? Mas vamos falar no profundo hoje, da seriedade da causa. Até depois eu me esqueci de mandar, mas acho que eu vou até pedir para os meninos da produção depois deixarem preparado para no final colocar uns videozinhos do Valente, que eu acho que retrata muito essa causa, né? Sim. Mas para as pessoas que... O nosso público é um pouco diferente, né? O nosso público, nós temos um público muito ativo na Europa, principalmente Portugal e Alemanha, que com certeza vão mandar algumas perguntas também depois no chat, para falar das diferenças, né, do tratamento animal de lá para cá. É uma coisa curiosa que eu sempre reparo quando eu vou caminhar na praia lá, é que todo animal tem sua licença. Então depois a gente pode falar sobre isso e sobre uma coisa que você me contou no café que a gente tomou, que eu fiquei abismado sobre o porquê muitas vezes a justiça fica de mãos atadas assim para algumas coisas. Quem é a Sônia, para quem não conhece? Bom, a Sônia é mãe, né? Sou funcionária pública, sou policial civil, sou investigadora, tenho 20 anos já de carreira, estou vereadora de segundo mandato, encerrando essa segunda vereança minha, fui candidata a prefeita, quase emplaquei, que meu desejo maior era realmente trabalhar saúde, a saúde que a gente fala que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, Sim. Que para muitos ainda não é entendido.
a saúde completa seria esses 3 quadros. Sim. Então, era um dos meus principais alvos de trabalho. Sempre fui uma pessoa assim, de me doar muito. Eu nunca imaginava uma vida política. A vida política aconteceu. E depois eu entendi que a vida inteira eu fui política. Como a Júlia também, minha filha. Às vezes você não entende, mas você faz política a vida toda, o tempo todo. Eu sempre assim, tive muita facilidade de trabalhar em equipe, em viver em sociedade. E sempre fazendo o melhor. Nunca fui uma pessoa de pensar só em mim. Eu sempre pensei em grupo. Então eu entendi que quando entrei na política, eu sempre vinha fazendo política. Eu fui eleita já na primeira eleição, na segunda, né? Fui a mais votada da história da cidade na ocasião. E fui candidata a prefeita agora e quase emplaquei. Vou persistir que a gente vai chegar lá. Com certeza. Olha que interessante, a sua maior votação foi no segundo mandato. No segundo mandato, multiplicou por 5 o meu número de votos. Então, e eu não preciso desenhar para as pessoas por quê, né? Sim. Isso é fruto de um trabalho sério, bem feito. Eu tenho um outro amigo também, da cidade vizinha, que ele está há alguns mandatos e a votação dele sempre vem se ampliando, que ele é muito presente e tal. E engraçado que quando o vereador ele se faz muito presente, ele é motivo de piada, sabia? É. Né? Às vezes eu tive em Brasília. Perseguições. Perseguições, nós vamos falar disso. Eu tive em Brasília, como eu vi também o Jefferson lá de Mogi Guaçu, Sim. ele vai muito a Brasília também. E aí eu vejo que as pessoas começam a tirar sarro, né? A vereadora indo a Brasília. Né? As pessoas não entendem. O Omar tem uma definição da palavra política. Qual é a definição da palavra política? Qual o significado da palavra política? Política? O que significa política? Jaime, para mim, bom, isso para mim, né? Não tem que fazer um discurso, Omar. O que significa palavra política? Que você falou um negócio bonito aqui outro dia, já tá fazendo passar vergonha. Não lembro o que eu falei aqui outro dia. É tanta coisa que eu falo todo dia que é terrível. Política, na verdade, é o estudo da inter-relação administrativa de uma cidade, de uma população, de uma sociedade. Cara, enrolou. Mas enfim, todos nós precisamos de fazer, temos a necessidade da política para conviver em sociedade. Sim. Né? E aí a Sônia foi a mulher mais eleita no segundo mandato, e aí de repente você falou, não, vou tentar um terceiro, vou partir para uma candidatura a prefeito, que muda nas campanhas. Tudo. É um outro game. Eu falo assim, eu creio que eu estaria reeleita se eu viesse para vereadora de novo, Acredito, porque tinha pesquisa, né, e me apontava isso. O que me impulsionou a querer realmente a ser prefeita é a necessidade da população. Eu fui presidente da Câmara em Mojimirim, eu tive 2 anos de mandato. Consegui trabalhar de verdade praticamente 1 ano e 4 meses. Porque tive muitas perseguições, muitas acusações, e provei que estava tudo correto. E ainda assim, com um tempo tão curto de presidência, né, trabalhada mesmo, eu fiz coisas que há décadas nos faziam dentro da Câmara. Eu consegui fazer uma reforma real, consegui fazer realmente uma boa organização. Então, eu vi que era possível. E é muito complicado você mexer num sistema já existente há muitos anos. Para você modificar aquilo é bastante difícil. É difícil, tem que ter coragem. E a mulher por si só, em ser política, já é muito difícil. Eu falo isso pelo seguinte, uma vez eu estava no município de Andradina e me convidaram para uma reunião da segurança pública. Tinha até um coronel no meio. Consegue. Ninguém falava nada, só os coronéis e tal. E eu sou de São Paulo, tinha que falar alguma coisa. Comecei. O pessoal não gosta. Você não tem que falar nada, você tem que ficar quieto ali, você não é da cidade, você não é daqui. Então, infelizmente, isso ocorre no Brasil todo. Sim. É terrível. Então, aí entra a Sônia. A diferença, quebra a boca em todo lugar. Daí é como você falou, ninguém gosta de ouvir, né? Não. Você fala de perseguição. Tem a perseguição que a gente acompanha como cidadão, que a gente vê nas coisas, mas a pior é a de bastidor, né? Que é aquela suja, né? Isso, aquela calada. Aquela puxada de tapete. Aquela, né, no silêncio, que na tua frente, que legal, te aplaude, te estende a mão, senta à mesa. Só que a hora que vai para a votação, você não tem apoio na votação. Na hora de discursar a verdade do projeto, não se discursa, ou ainda tem coragem de mentir. Isso é terrível. Eu fui buscar aqui a definição com o nosso querido Omar, que dormiu e não precisou, mas tudo remete ao grego da questão da ciência de governar, né, de Sim. administrar, e a gente tem que administrar começando a administrar a nossa vida, né? Sim. Logo a gente entra na questão da causa animal. Sim. E depois a gente volta a falar também, quero falar sobre tudo. Mas assim,
Você acha que a maioria das pessoas que... Você tem um projeto muito legal, eu acho que conseguiu ser aprovado, né? Aquele dos vereadores eleitos, esse último projeto seu, passou? Claro que não, né? Conta como é esse projeto. Vamos falar dele? Vamos falar dele. Eu achei extremamente interessante e pertinente. É importante. Bom, falei que sou policial, trabalhei na DIS, Delegacia de Entorpecente, por 8 anos, e fui treinada pelo DENARC justamente para palestrar e falar sobre drogas, né? Que ainda uma coisa assim tão comum no meio de todos nós. Eu costumo dizer que quem não é usuário conhece alguém que é. É verdade. Isso é fato. Só que é uma ferida, as pessoas não gostam de mexer nela. Eu costumo citar exemplo, às vezes, Jaime, da escravatura. Se você pegar em 1700, 1800, se você falar, tem 50 escravos, você é o cara. Não é assim? Fala que hoje você tem um escravo. Você é criminoso. Demorou-se para as pessoas entenderem que aquilo era horrível. Que diferenciar tom de pele é uma coisa monstruosa. Então, muitas coisas que nós temos hoje é um paralelo à escravatura. O lance das drogas, a gente tem que falar dela. A gente se aprende que o crack, na primeira pedra, você já vicia a pessoa, sim, você já lesa ela. A ciência não recupera ela. Tem que ser um milagre, tem que ser Deus, para tirar uma pessoa do crack. Daí você vê a mesma punição de você pegar um jovem vendendo, ou seja, crack, cocaína, é entorpecente. Como que não tem diferença? É verdade. Você destrói famílias. E quando você é um político, está dentro de uma Câmara que você pode legislar, você não tem que legislar para você. Graças ao bom Deus, eu não tenho esse problema em casa, viu, Jaime? Nada contra, obviamente, mas assim, não tenho esse problema em casa de vício, de droga, nada. Mas eu tô ali para representar a população. E eu sei que as casas existem, eu sei que as pessoas me procuram porque tem um filho agredindo a avó, agredindo a mãe. Gente, vó e mãe, para elas representarem um filho e um neto, ela tem que estar morrendo. E olha lá ainda, porque ela ainda fala que o filho é bom, que o neto é bom e não quer representar. E perde os bens dentro de casa, e faz financiamento, e perde imóveis, perde os valores dela. A violência, tanto psicológica quanto física, é horrível. Então, quem que tem que agir? O poder público. É nós que temos que trabalhar isso. Quando eu decidi que dentro da Câmara eu queria que todos os candidatos eleitos fizessem o teste toxicológico, é justamente para aquelas pessoas que pensam, eu quero representar uma população, já sabia que ela tem que ter uma mente sã. Todos os projetos de lei de uma prefeitura que é governado, quem decide são os vereadores. Se para dirigir um ônibus com 50 pessoas, dirigir uma carreta com peso de toneladas, você tem que estar consciente pensando no próximo, é por isso que é feito o teste, para você não colocar outras vidas em risco. Por que não um eleito que decide num voto para onde vão milhões de reais da saúde, onde vai milhões de reais na segurança pública? Ele tem que ter uma mente muito sarada, sã. Sim, concordo. Né? Então por que não sugerir o teste? Eu vim com esse projeto anos correndo dentro da Câmara, um projeto que tinha 2 páginas, que você lê em menos de 5 minutos, eu não consegui que os vereadores, ainda com pareceres, assinassem para que entrasse em votação. É assim, ó. Depois você pode dar sequência até, a gente faz uma descrição depois, qualquer coisa. Eu primeiro vou te falar, eu conheço de cabo a rabo a questão das drogas, porque eu perdi um irmão vítima da droga, do crack. E aí, os bonitinhos, né? E as bonitinhas de esquerda, não tem problema nenhum em falar, porque eu não vivo da política, acham que é bacana você pegar um cartaz e falar libere a maconha, por exemplo. E você pega o argumento da pessoa que quer a liberação da maconha, você vê que é sempre o mesmo. Por que você quer que libere a maconha? Porque nos Estados Unidos tem loja de maconha. Porque na Europa tem loja de maconha, né? O meu irmão se viciou, a porta de entrada são 2, o álcool e a maconha. Não tem o que falar. Mas a maconha é usada para fins medicinais, num tipo de processamento totalmente diferente da substância. Ninguém está falando que um cara que tem uma doença neurodegenerativa, não, mas é medicina, é outro papo. Sim. Né? Que não é o motivo que faz uma feminista que não raspa as axilas ficar lá falando que quer a liberação da maconha. Ela nem se liga nisso, né? Ela não sabe nem o que significa, ela não sabe nem
o que é leste oeste, não sabe nem onde o sol se põe, e fica defendendo uma coisa que destrói famílias. O meu irmão, ele se viciou aos 12 anos. 12 anos. Então, assim, o meu irmão era mais velho que eu. Eu vi meu irmão tentando agredir meu pai, meu irmão pegando faca para tentar matar meu pai. Eu vi tudo isso, daí na conversa, eu vi. São coisas que até hoje impactam na minha vida. Até hoje. E quando meu irmão, depois eu obviamente cresci, então eu tive a triste missão de cessar essa violência de casa, que não é uma coisa legal, porque as pessoas pensam assim, né, um membro da família vira homem, quer essa coisa, né, então ele peita lá o viciado, não é isso, tudo isso traz coisas tristes, eu faço terapia até hoje. E o meu irmão, depois ele se viciou no crack. Eu enterrei meu irmão com 30 quilos, né? Então são duas coisas que eu acho que até mesmo na esfera municipal, lá a região tem muita cidade pequena, acredito que, primeiro, que a maioria desses teus colegas de casa, você me perdoe aqui a sinceridade, eu não tenho por que não falar, não sou funcionário público, a maioria deles nem lê direito, sabe, né? Pode ter, tem uns que têm até curso superior, mas não sabe nem ler direito, a verdade é essa. E se sabe é preguiçoso, né? Segundo, porque o teu projeto incomoda algumas pessoas e sempre alguém tem algum amiguinho que fica incomodado com isso, né? E infelizmente, você pega uma cidade pequena, eu não sei se você reparou isso. Você pega na cidade pequena os jovens, porque assim, tudo é fruto da falta de educação. Você pega a cidade vizinha, lá tem uma área onde final de semana todo mundo se aglomera, né? E sai briga, sai tiro, sai aquela coisa toda. Aí você olha assim, né? Ah, mas é o tumulto, é a rapaziada. Tudo aquilo começa na falta de educação, que faz com que os pais daqueles jovens tenham gerado aqueles filhos sem ter um critério para poder cuidar deles. E automaticamente, você acha que os pais sabem onde o filho está ali? Eu vejo garota de 12 anos com saia de 4 dedos ali, que vai ser mãe de alguém que daqui 2 décadas vai estar também ali ou num lugar semelhante. Então tudo começa pela falta de educação. Só que você vai numa cidade no interior, é mais fácil você encontrar um grupo de sectos acompanhando e batendo palma pro traficante local, que todo mundo sabe, fulano ali traficante, passou com um carro bonito, do que eles aplaudirem um adolescente que ganhou uma Olimpíada de Matemática. Então existe isso ainda, viu, gente? Existe esse pensamento provinciano em muitas cidades do país, em muitos estados. Existe isso, as pessoas que admiram, né, a truculência. E isso também acontece, tem muitas, porque o que acontece? A ausência do Estado em algumas coisas, né, é substituída por outras que não se deve. Sim. Mas também tem o seguinte, você dá poder para uma pessoa, você sabe quem ela é. Então você pega um cara que não tem valores, quando ele chega no poder, ele vai levar com ele outras pessoas que também não vão ter valores. Então ele vai pedir favor pro cara que não tem valor. Como que você vai pedir? Como que você vai? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. O exemplo arrasta. Sim. Então até eu publiquei um vídeo esses dias, onde uma mulher dá um exemplo muito legal. Ela fala, você nunca acha que você vai ganhar 10 mil por mês até você conhecer uma pessoa que ganha 10 mil por dia. E ela termina o vídeo falando assim, anda com 5 inúteis, você vai ser o 6º. E isso é muito comum. Então, infelizmente, é um problema estrutural que você leva muito tempo para batalhar. E como a gente conversou antes disso, você mesmo falou, eu não sei se vai ser aprovado isso, né? Isso, falei. Então, você sente aquela frustração, mas você já esperava? Esperava, voltando só um pouquinho, em 2017, eu aprovei uma lei em Mojimirim, consegui de uma forma unânime, mas eu tinha acabado de chegar de vereadora, e eu joguei na mídia, e a mídia abraçou. Então eu sinto que os vereadores ali sentiram, putz, é legal o que ela está fazendo, está ficando bom para ela, então eu vou com ela. Que foi quando eu aprovei em Mojimirim, que não era ainda de ordem estadual, hoje é de ordem estadual, a proibição de fogos com estampido. Isso é maravilhoso. Não, é fantástico. Como que você pode ter prazer em algo, ai que lindo, enquanto tem vidas sofrendo? Isso aí para mim é o quê? Psicopata? Você está vendo um animalzinho convulsionando, você está vendo uma criança agonizando com autismo, você está vendo um idoso incomodado, uma filha autista, pessoas convulsionando, você consegue falar que top, que legal, aqui tá festa, mas do lado tem alguém padecendo? Psicopatia para mim isso daí. É isso. Né? E então, eu lembro quando eu coloquei a lei, eu pesquisei sobre o cigarro. Quando o cigarro também veio a lei que não podia fumar em local público.
eu vi tanta justificativa, ainda tem na internet, porque ainda não era tão forte a internet, né? Falando, como é que vão proibir algo que eu paguei com o meu dinheiro, o qual recolhe imposto? Souza Cruz era o maior recolhimento de imposto para o país, e no local público do qual eu tenho direito de estar. Por que eu não vou poder acender um cigarro que eu paguei com o meu dinheiro, paguei os impostos, algo legal? Tinha muitas justificativas na época de tirar o cigarro do local público. Mas você e conseguiu. Provou-se o mal que faz, claro, né? E o incômodo que ocasiona. Hoje, as pessoas que fumam se sentem constrangidas em acender o cigarro. Só um olhar já reprova ela. Sim. Né? Então, quando eu li isso e vi que nós tínhamos alcançado o respeito de não se fumar onde não tem fumante, né? Não querer obrigar a pessoa a tirar o cigarro que você está fumando, eu falei, por que não do fogos? Eu vou encarar assim. E eu tenho algo em mim, Jaime. Eu tenho as minhas ideias, que eu tenho pessoas que me seguem, que aprovam. Eu defendo elas onde eu estiver. Eu não me preocupo se vai agradar a maioria. Eu me preocupo que vai fazer bem. Isso é uma questão de valor, né? De valores éticos e morais. Isso eu não negocio. Que nem o lance agora da aprovação. Teve gente que sente medo, porque o exame ele puxa até 6 meses antes. A posse é daqui 2 meses, 1 mês. Aliás, daqui 20 dias. Né? Então tá aí já, tá muito próximo. Então eu creio que isso pode ter incomodado também. Não estou dizendo que são usuários, não é isso. Eu estou dizendo que é uma possibilidade. Como eu falei, aquele que não é usuário conhece alguém que é. A droga está mais perto das famílias, das casas, que você pode imaginar. E quando a gente prende alguém na delegacia, Jaime, é unânime ser usuário. E vou te falar uma coisa, você falou da porta de entrada. Por tudo que eu já tive de estudo dentro da polícia, dentro do DENARC, eu vou dizer uma coisa para você. A porta de entrada já não existe mais, viu? Hoje tem pessoas aí com 50 anos, vai direto para pesada. Hoje, o que a gente entende que leva as pessoas ao uso de droga é a curiosidade. Pô, tá todo mundo usando aqui, tá festinha ali. Vou provar. Eu sou forte, eu saio o que eu quiser. Essa curiosidade vem com a quebra de valores? Olha, meu pai usava uma frase que eu quero deixar aqui para as pessoas e para os pais usarem com os filhos. Ninguém acha falta daquilo que não conhece. Meu pai criou 5 filhos no bairro super simples de Mojimirim, que é o Santa Luzia. Não tínhamos rede de esgoto, não tínhamos água encanada. Um local simples que propicia a você a cair nas margens erradas. Isso é fato. Não quer dizer que necessariamente tem que cair, mas proporciona. Ninguém de casa bebe, ninguém de casa fuma. Eu sou a caçula, tenho 50 anos. Meu pai criou nós falando isso. Ninguém acha falta daquilo que não conhece. Se você já ouviu que é ruim, que não é bom, não prove. Não experimente. Eu falar para você que eu estou conversando contigo, que está calor, que estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja gelada. Como é que eu vou falar isso? Eu nunca tomei. Não sei se é bom. Isso. Eu também nunca tomei uma cerveja na vida. Lá. Então uma Coca-Cola, um suco de limão, me enche a boca de água. Porque eu já tomei, eu conheço. Então, a forma de falar em valores é você não negociar os seus valores. Podemos, um certo momento na vida, deslizar, cometer alguns erros. Todo mundo está sujeito. Agora, o poder público, ele tem uma grande obrigação de ajudar a população nisso. E eu vejo não agindo. Cadê os cartazes? Nas escolas, nos ônibus, droga não. Educação. A educação, cadê? A educação caiu. Eles não trabalham motivação. Está chegando agora a época de festas. Cadê a divulgação para não soltar fogos? Cadê o poder público trabalhando? Então, aí eu te faço uma pergunta. A cidade vizinha, hoje eu não estou a fim de xingar ninguém, de brigar com ninguém, vamos usar esses termos. Cidade vizinha. Tem várias lá, então fica assim. A cidade vizinha fez uma inauguração de uma obra, tinha fogos, eu tenho vídeo. E aí? Lá também é proibido. Então, só que lá é proibido, achou-se, não sei se achou-se, criou, né? Mas achou quem fez isso e puniu. Teve punição. Teve a presença do prefeito. Teve a presença e ele pediu que levantasse quem era, levantou-se e puniu. Mojimirim, 15 dias depois, na praça, Centro Cultural, teve também fogos. A pessoa que estava denunciando foi ameaçada. Olha que diferença. Ninguém foi punido. Então, olha a diferença. 10 quilômetros separam essas atitudes. Não, imagina, por dentro da cidade. Bom, você falou, não vamos falar aonde, né? Mas já por dentro é uma coisa só. Gente, é só uma rotatória. É assim, o poder paralelo se instala, né? Porque você, quando a gente conhece, nas cidades pequenas todo mundo se conhece. Você conversa com alguém, conversa com outro. Então você sabe quem tem as atividades paralelas. Sim. Eu acho,
Você não acha que deveria ter um critério maior para o cara poder se candidatar? Nem é para o cara ser eleito, para o cara poder se candidatar. Olha, eu tentei dentro da Câmara como presidente, eu vou te falar o que eu tentei fazer dentro da Câmara que eu também não consegui. Eu tentei fazer uma filiação da Câmara com um órgão não governamental, do qual eu estava, semana passada, faço parte da Conexão Animal, estava em Mogi das Cruzes. Vou até falar, da UVESP, União de Vereadores do Estado de São Paulo. Sim. Eu acho ela excelente. Eu conheço a UVESP, comandada pela Silva, pelo Misiagre, excelente, de orientação de informação, porque tem muita gente que ganha eleição não sabe qual que é a função de um vereador. Sim. O meu objetivo de fazer um convênio da Câmara com eles, o qual eu teria poder de ter feito como presidente, mas diferente do que muitos falam que sou autoritário, não sei o quê, eu levei para votação. Se os vereadores concordavam. Eu queria que eles participassem, eu queria que eles entendessem a importância. Votaram contra. Um vereador da imprensa, ele falou assim, para mim votar sim ou não precisa de curso. Eu queria capacitar todos os vereadores e assessores. Esse mesmo vereador... Você entendeu o que você faz? Porque ninguém é obrigado a saber todo mundo. Nem um juiz sabe tudo. Nem um promotor sabe tudo. Eles precisam muitas vezes chamar perito. Eles precisam pegar o material e estudar, porque se eles soubessem tudo, eles fariam a sentença ali rapidinho. E não é assim. Tem que estudar caso a caso. Eu queria capacitar. Então entra nisso que você está falando agora. Nem com os eleitos eu consegui interesse neles na capacitação. Claro, você tira do cara... Você está entendendo? Você tá mexendo... Não consegui por causa da maioria dos votos. Muitos concordavam. Mas não era o suficiente para que eu pudesse fazer esse convênio. Eu conheço bem esse em questão, até porque quando eu tive... Antes daqueles vagabundos que estão no Mojimirim hoje, que destruíram a cidade, que aliás aquilo é triste, né? Que destruíram o clube, o Esporte Clube, o Mojimirim Esporte Clube. Então, assim, esse cidadão da imprensa, ele realmente ele fala, né, que não precisa de curso para falar sim ou não. Ele não precisa de curso para também ser... Não precisa de curso também para ficar tomando dinheiro dos outros lá. Ele só fala quero ou não, né? Como ouvi um não meu na época que eu cuidava do clube. Então, assim, hoje eu não fui processado ainda, né? Ainda não. Tá bom. Mas vamos deixar isso de lado. Eu também já fui, vi vários, venci todos até agora, porque sempre trabalhei de forma limpa e não tenho medo de fazer, Jaime. Mas no Brasil não todo mundo medo. pode processar alguém. Eu assumi uma Câmara de Vereadores, da qual Mojimirim, em parte, eu acho louvável, porque ela tem uma fiscalização muito boa de alvará em termos de ilegalidade. Ela tem uma fiscalização legal, isso é importante que tenha, embora não fiscaliza da forma correta quando se invade a área verde. Acabaram invadindo o Vergel lá. Tinha 2 processos da mesma data, com um relatório de 20 minutos de diferença. Um relatório, não tinha ninguém no local. 20 minutos depois tem 300 famílias. Como assim? Alguém mentiu no relatório, né? Tem um inquérito correndo disso. A Câmara de Vereadores, uma casa de lei que fiscaliza sem alvará de funcionamento. Não, assim... Sem a VCB de bombeiros. Você não pode fazer... Sem uma caixa d'água. Mas... eu tenho um exemplo para te dar. E lá tudo de madeira, tombado. Os campos, as praças esportivas. Tem praça esportiva que está interditada, né? Lá ainda tá, alguns campos. Porque teve um período de 2019, quando eu fiz a gestão, antes desse vagabundo chamado Luiz Henrique de Oliveira, fica tranquilo, sou eu que posso falar esse vagabundo que roubou até os aparelhos de ar-condicionado do Mojimirim Esporte Clube, né? É outro que precisa de cesta básica também. Ô Luiz, atualiza seu endereço, eu vou mandar uma cesta básica pra você de Natal. Não vou mandar peru não, que se um franguinho já tá bom pro seu nível. O cara roubou, acabou com um estádio e o estádio ficou fechado um tempo. Então, até mandar um abraço pro Major Daniel, não sei por onde que ele anda, a última vez que eu vi foi num show que a gente foi. Se buscar o AVCB de 2019, que inclusive o Major me orientou, quando a gente chegou no Mojimirim, eu fiquei 7 meses naquele lugar, não aguentei ficar. Porque lá, você lembra do termo punguista? Você como policial lembra do termo punguista? Batedor de carteira. Sim. Tem um no Mojimirim, viu, gente? Quando vocês andarem na rua, toma cuidado, que se ele vê a tua carteira, ele leva embora. O que acontece? Ele falava assim que não conseguia liberar o estádio, porque tinha que pagar muita propina. Não sei o quê. Então o nome das pessoas boas a gente tem que citar também. À época tinha uma gerente de fiscalização que era a Daniela. E ela me orientou, eu fui pessoalmente, que eu estava na região, ela me orientou, um cabo do Corpo de Bombeiros chamado Cabo Fogo também me ajudou, não sei nem se ele é cabo ainda, se subiu, me desculpa. O Major Daniel me orientou com muita coisa, até fez um jogo muito legal lá da Polícia Militar contra a Guarda Municipal, ruim de bola, Major. E assim, em 3 ou 4 meses a gente conseguiu, nós conseguimos o AVCB. Sem precisar de propina para nada, né? Então, assim,
Tem essa mística também de que tudo é na base da propina. Daí eu tenho um ditado que meu pai falava, antes da gente bater um papo com a Júlia, que ela não pode ficar quietinha. Meu pai falava assim, que se o malandro soubesse o quão lucrativo é ser honesto, ele ia ser honesto só por malandragem. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas estão carregando muito umas coisas assim de... Os tempos mudaram. Só que, infelizmente... Nós temos nas esferas maiores de governo exemplos negativos, né? Exemplos que se banaliza o roubo de celular, exemplos que se banaliza uma série de coisas. Assim, até a mulher presta de serviço para a mulher. Porque hoje, infelizmente, mulheres que têm voz ativa defendem algumas causas, que a mulher, feminismo, não sei o quê, tal. Eu acho que elas deveriam defender o feminismo, que é o quê? A mulher que trabalha ser valorizada, ser respeitada. Direitos iguais. A mulher ter os direitos iguais. Porque isso é muito, né? A pessoa fala assim, equiparação salarial, né? Eu conheço só um tipo de ser aqui, o ser humano. Então, se nós trabalhamos aqui nessa mesa, você está desse lado, você está com o microfone e tal, nós temos que ganhar igual, acabou. Sim. Ponto. Talvez a gente veja assim... quando eu falo dessas questões de valores, né, eu acho que são os valores básicos que estão se perdendo, né? Então, assim, as pessoas não falam mais bom dia, por favor, como vai? As pessoas se tornaram escravos de um telefone, porque isso daqui ele aproxima as pessoas e afasta os corações. Sim. Isso é fato. Então, tudo isso caminha de um jeito... E eu falo para vocês, tem uma paciência de jovem. Eu acho que você realmente é uma política, porque... saber lidar, argumentar com isso é muito complicado, porque a gente sabe, você mesma, né, deve ter levado muito tapinha nas costas, falando, eu tenho um apoio ali. E na hora do vamos ver, o apoio não é que deixa de apoiar a gente. O que acontece na prática? A maioria das pessoas não é que elas deixam de te apoiar, elas não te apoiam e te atrapalham. Sim. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez, eu carrego ela comigo. O problema tem, né, acho que Bonaparte que ele fala, o problema não é o silêncio dos mal. O problema não é o silêncio dos bons, é o grito dos maus. É isso aí. Né? E tem uma frase que fala que o problema não é a pessoa ser ignorante, ser burra. O problema é ser ignorante e burra com atitude. É isso. Né? Se ela tem o poder de colocar um voto, se ela tem o poder de uma decisão, meu Deus, esse é o maior perigo, né? Uma pessoa que tem atitude sem ter condições para aquilo, sem ter aquela capacitação. Teve uma ocasião, mesmo agora na votação, eu não derrubei uma lágrima, Jaime. Das eleições. Por quê? Eu fui candidata com apenas um vice. Apenas um partido, que era o Podemos, o Carlinhos Bernardes, que estava comigo. O prefeito estava ele com 7 partidos, mas a máquina na mão. Né? Então, é muito forte você ganhar de uma máquina com 7 partidos. Eu e mais um. E vários tentaram, vamos fazer uma aliança assim, daquele jeito, tal. E eu não concordei, eu não aceitei. Saiu um monte de mentira, um monte de patifaria, que eu fico super tranquila. Ganhei até na justiça para que um dos candidatos postasse um vídeo meu falando a verdade. Não postou. Se diz direito honestíssima que não cumpre a lei. Porque daí passou o prazo da eleição, não tinha que postar o vídeo, porque perdeu-se o objeto da ação. Daí se viu o nível da pessoa. Então, falando dos valores, estava comentando, eu fico muito feliz de ter entrado nessa eleição e saído da mesma forma. Minha filha ainda um dia falou para mim, nós conversando sobre os candidatos, a gente falou, nossa, meu candidato tal para vice, ele se torna forte pelas pesquisas. Daí a Júlia falou, mãe, adianta ganhar com uma pessoa dessa? Você sabe quem é ela. É isso que você está se candidatando para Mojimirim, para trazer essa pessoa? Não foi, Júlia? É complicado. Não era o que eu queria. Porque o que era confortável para mim? Candidata a vereadora de novo, estaria reeleita, o salário praticamente dobrou, viu, Jaime? Os vereadores de Mojimirim vão ganhar o dobro. Eu votei contra, mas seria beneficiada. Mas os meus valores, do qual eu me prontifiquei a servir a população. Não abriu mão. De jeito nenhum. Exatamente. Então, a hora que saiu o resultado da eleição, falei, Senhor, Pai, o resultado foi o Senhor que colocou, eu creio, eu respeito, eu desejo que Mojimirim prospere, eu desejo que mude a consciência dessas pessoas que estão administrando e faça algo bom para a minha cidade. Não desejo mal não, viu, Jaime? Eu quero voltar daqui 4 anos, concorrer, e eu falo, eu quero continuar esse trabalho porque tá bom, que não é a realidade de hoje. Eu tenho certeza que vai fazer um trabalho magnífico, né? Ou mesmo que você decida concorrer a outro pleito antes disso. Sim. Porque, assim, tem uma parcela do povo que não sabe votar, mas tem muita gente que aprendeu. Sim, fato. Tem muita gente que já não cai mais nos golpezinhos. Sim.
E você, Júlia? Você foi moldada aí, eu converso muito com a Júlia, a gente vê que ela seguiu não só o exemplo da questão da defensoria e da causa animal, mas a questão dos princípios, dos valores, isso é muito importante, né? Sim. E você é professora, né? Isso. E psicopedagoga, né? Eu ensaiei para falar, para não errar. Como você vê essa questão hoje política? Você também pensa em entrar na política? Pensar, não. Não é algo que eu almejo. Mas você já faz política. Indiretamente. Na verdade, eu brinco quando as pessoas perguntam, né? Eu sou os bastidores dela. Então, das redes sociais, da vida, geralmente eu tô atrás das câmeras, assim. Então, pra mim, é muito natural. Você convive com as mesmas pessoas, você interage, você trabalha, não tem diferença, né? O trabalho dela é o meu e aí a gente acaba estando na mesma sintonia, assim. Mas dizer que é algo que eu pretendo, como nessa eleição eu tive a oportunidade, ainda surgiu burburinhos que eu iria me candidatar. Eu falei, não, gente, mas me falaram. Eu falei, não vou me candidatar. Não, por enquanto, não. Impacta muito na sua vida pessoal as coisas que acontecem, porque o pessoal joga sujo, né? Eles são baixos, né? Impacta muito. Impacta, né? Você fica chateado, você não deixa de ler, né? É difícil, né? Porque as pessoas falam daquilo que elas não conhecem, né? Elas falam daquilo que elas não veem. E a minha mãe é uma pessoa que eu conheço, que eu vejo. As pessoas conhecem a Sônia Modena, né? Eu conheço a minha mãe. Então, a maioria das vezes, né, quando vem alguma informação falsa, eu não uso as redes sociais para expor o meu pensamento, ou quando surge alguma coisa. A gente, assim, na questão de jurídica, sempre que surge alguma mentira, uma difamação, a gente corre atrás dos direitos jurídicos. Mas a questão de rebater, não. Né? E a questão da minha mãe é muito engraçado, porque todas as informações que chegam são mentiras. E aí, eu até gosto de o Carnel, ele faz uma análise que eu acho que é bem legal, que ele fala assim, quando uma pessoa fala algo sobre você, você tem dois caminhos. Se aquilo for mentira, é mentira. E se aquilo for verdade, é verdade. Você não tem outra opção. Né? Porque se for mentira, nossa, que legal, você tá falando isso sobre mim. E se for verdade, poxa, você tá também falando isso sobre mim. Cara, é fantástico. Né? Então eu acabei assim. Tem algumas pessoas, eu até brinco com a minha mãe, que eu tenho a minha listinha do ranço. Tem pessoas que a gente acaba vendo e fala, como que a pessoa consegue sustentar a mentira? Mas tem pessoas que vivem na mentira. Não, assim, eu só discordo de uma coisa. Você falou assim, as pessoas falam sem conhecer. Não, elas conhecem, mas não aceitam as coisas boas. Então você acha que elas vão fazer propaganda de quem... Incomoda, né? Incomoda, então não adianta. Mas demora pra gente como ser humano. É claro que a gente sente. A gente sente quando... A gente fica feliz quando alguém elogia, a gente fica triste quando alguém fala mal, porque é a nossa natureza humana, senão nós não seríamos humanos. Mas, assim, demora um pouco pra gente lidar com esses ordinários, né? Mas com o tempo a gente vai ganhando experiência. É que já faz anos, né? Vai fazendo a pós-graduação, né? Você já fica calejado. Gente, deixa eu só fazer um merchanzinho aqui do nosso parceiro, porque nós temos, né, nesse nosso podcast, nós sempre trouxemos aqui coisas de qualidade. Algumas, como as minhas, né? Esse é o nosso pré-treino da Focus 23, né? Eu não sei, acho que eu falo para as pessoas que a Focus é a menina dos meus olhos, mas eu sempre digo que o pré-treino ele tem um pouquinho mais de atenção, porque o pré-treino, para quem não sabe, é o suplemento mais perigoso que tem. As pessoas fazem uso indiscriminado de pré-treino, com altas doses de cafeína e muitas coisas, muitas substâncias que fazem mal, né? A pessoa pega um pré-treino cheio de betalanina, começa a se coçar e fala, nossa, estou agitado. Então, se você não sabe, depois de 20 dias ou 21 dias você tomando com frequência o seu pré-treino, você vai ter um rebote. Você vai tomar, vai chegar na academia, no meio do treino vai dar aquela caída. No dia seguinte você vai tomar de novo. E isso tem uma explicação, porque nós temos os nossos receptores e muitas vezes você está colocando uma dose muito maior do que os seus receptores
podem assimilar, você está gastando fora seu dinheiro, você está aí criando uma predisposição para... Se você já tem uma predisposição para hipertensão, você está acelerando esse processo. Se você não tem, parabéns, você está caçando problema. Então nós tentamos e conseguimos fazer uma fórmula um pouquinho mais coerente. Eu testei durante quase um ano meu pré-treino. Então nós temos uma dose baixa de cafeína, tiramos a betalanina para você não ficar se coçando. A betalanina é uma substância boa? Ela é, mas você teria que tomar 5 vezes ao dia para funcionar. Lamento te dizer, mas essa coceirinha só vai fazer com que as pessoas te olhem na academia achando que você não tomou aquele banho para ir treinar. Então, nós substituímos a betalanina por creatina. Então, quando você toma o nosso pré-treino, você já está tomando a sua dose. Uma pessoa comum, que não tenha 130 quilos como eu, ela já está tomando a sua dose diária de creatina. Então, entra no nosso site focus23.com.br, conheça um pouquinho mais e procure uma Focus próxima a você ou no nosso site. Eu vou arrastar essas duas para um projeto comigo que eu vou falar no final. Todo mundo vai tomar com os devidos cuidados o nosso pré-treino e trazer para vocês essas informações. Então, Focus 23 Energy, o Focus 23, o pré-treino da superação. A Clerox, quero falar um pouquinho dessa empresa. Eu tive uma reunião ontem com uma pessoa incrível, o Flávio. Eu vou até pedir que vocês pesquisem sobre ele. É o cara que desenvolveu um produto maravilhoso. Ele tem levado para muitas prefeituras. É um cara que eu quero te apresentar. É o Flávio Aze. Essa empresa, ela trata de soluções para saneamento, para coisas nesse sentido. E eles têm um projeto muito legal com escola. Porque hoje as crianças, né, a gente fala assim, nós crescemos tomando água da torneira, não acontecia nada. Gente, os tempos mudaram, né? Então, hoje, você pega, por exemplo, rios, mananciais, você pega um rio assim que teoricamente é limpo, naquele rio até mesmo os caminhões que estão andando por aí influenciam, porque chove, você tem resíduos de óleo, tem todo o processo de evaporação, enfim. E muitas vezes a água da torneira, eles fizeram uma pesquisa, muitas escolas, a maioria das escolas não tem uma água de qualidade, mesmo apresentando ali, dizendo que tem filtro, essas coisas todas, e eles têm produtos que vêm sendo testados. Ele foi indicado a um prêmio em Londres. É um brasileiro, é aquilo que eu falei no começo, né? Muitas vezes é mais fácil admirar o criminoso do que o gênio. E ele foi indicado a um prêmio em Londres, e ele tem alguns outros produtos também que estão passando por testes e pesquisas, e produtos que ele abriu mão da patente para poder ajudar as pessoas, pessoas que são enfermas, que correm o risco de ter amputações por conta de feridas. Então eu vou trazer, eles são nossos parceiros agora, eu vou trazer maiores informações sobre eles ao longo de todo o nosso 2025, e o Flávio estará conosco aqui. Então, pesquisem direitinho, esse é o primeiro contato da Clerox com o nosso podcast, mas pode ter certeza que eu venho acompanhando. E como tudo que eu trouxe aqui, além dos nossos convidados, sempre pessoas do bem, dispostas a mudar o mundo para melhor. Tá certo, gente? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Causa animal, né? A gente vai tentar ser mais objetivo nesse assunto. Como você mergulhou tão assim? No mínimo você gostava de animal a vida toda, aquela coisa toda, mas como você mergulhou assim? Porque lá na região você é mega hiper conhecida, seu telefone não deve parar de tocar, né? Eu costumo dizer que o meu celular parece o número do SAMU, todo mundo tem. E não é tão fácil o meu número, hein? Mas é o dia todo, sempre chegando gente nova. A causa animal começou com a minha mãe, na verdade. Minha mãe, nós morávamos em Santa Luzia, que eu te falei, né? E a gente fazia muitos caminhos de trilho, que não tinha muitas ruas. E minha mãe ensinava sempre a gente pegar os animaizinhos que estavam feridos. Porque desde lá de trás sempre existia abandono. As gatas davam cria, em vez das pessoas deixarem a gata cuidar dos gatinhos, tira os gatinhos da gata, deixa ela lá cheia de leito, com dores, e dispensa os gatinhos para a morte. Daí as pessoas que acabam resgatando ficam ali dando mamadeira, tentando buscar mama de leite. Que maldade, né? Fazer isso com a mãezinha. Então, em casa sempre tinha uns animais feridos de orelha, patinha, sarna. Sempre a mãe falava, pega os animaizinhos que estão feridos. Então, isso eu trouxe comigo. E isso eu fui levando minha vida toda. Quando eu via um animal ferido, eu pegava para cuidar. Eu nunca fui numa feira e falei, vou pegar esse cachorrinho que é bonitinho. Fui na casa de uma amiga, quero esse bonitinho. Não. Eu sempre resgatei animais feridos. E estava lá quando alguém precisava. Às vezes a pessoa tinha, não posso ficar mais, então deixa comigo, vou tentar achar um lar para ele. Daí sim, vinha o saudável. Só que quando você entra na vida política, tudo isso aumenta muito. É porque a procura aumenta, né? As pessoas te veem como... a visibilidade, né? E então, isso fez crescer demais.
Mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Jaime, porque tem muitas pessoas que falam assim pra mim: ah, tô com um animalzinho aqui na minha rua, faz 5 dias que tá aqui, você vem buscar? Ah, tô com uma amiga minha, ela vai ser operada, você busca o cachorrinho dela que ela não pode cuidar mais? Não. O cachorro é dela, a obrigação é dela. As pessoas têm que ter responsabilidade com aquilo que elas fazem. Porque qual que é o meu alvo? O meu alvo são os feridos. Eu digo, né? Eu tenho animal castrado, com vacina importada, saudável. É super difícil doar. Não é fácil doar animal adulto. E aquele que está doente, ferido? Quem que vai buscar ele para levar numa clínica, esperar um tratamento, perder horas de sono, gastar para cuidar da saúde dele? Então, por isso que o meu alvo são os feridos. E o poder público, infelizmente, falha demais com os animais. Demais. Os impostos hoje de animais, eu acho que eu comentei contigo aquele dia, a ração chega em 50%. Conforme a medicação, chega em 62% quando tem algo importado. Cadê o retorno para os animais? Mais de 80% das famílias têm em casa um pet. Que gasta com esse pet? Só que a hora que ele precisa de uma vacina, um atendimento veterinário, um socorro, cadê? Não se tem. Então o poder público, ele aproveita desses impostos, usa em outras coisas e o animal mesmo não tem retorno. E o animalzinho é igual a nós. Tem 2 rins, tem estômago, tem dor de cabeça, tem diabetes, tem febre, tem fome, tem emoção. Claro. Né? Então, eles não têm esse retorno. Então, o meu alvo fica no animal ferido. É esse que eu vou buscar. Eu tô com um recente. Eu até... não coloquei um vídeo, vou colocar. O Valente? O Valente é maravilhoso, né? Eu peguei antes de ontem. Hoje é o 3º dia. Ele com o braço, essa parte aqui toda aberta, com bicheira, 5 quilos, pequenininho, totalmente debilitado, temperatura baixa, e só consegui até hoje de manhã alimentar ele com seringa, segurando o focinho para ele engolir. Porque senão ele colocava no boquinho e jogava fora. E quando ele não vomitava. Hoje encontrei a dona. Ela falou: nossa, vou encontrar com ele. Tô indo pra clínica porque ele precisa fazer uma transfusão. Ele tá com uma anemia muito forte, porque ele tava com muita bicheira no corpo. Ele adoeceu demais. Gente, chegou na clínica, ele comeu. Ele levantou. Um cachorrinho que estava na minha casa, ele estava passando a noite comigo, o dia na clínica, urinando deitado, não levantando nem para urinar, o cachorro não estava nem andando. A hora que ele viu a dona, ele ficou em pé e comeu. Por quê? O animal, ele fica depressivo, ele tem sentimento. Segundo estudo, a mentalidade do animal chega até 3 anos de uma criança. Uma criança de 3 anos de idade, se você é o pai ou é a mãe, e você sai na vista dela, ela chora. Você tem que enganar ela para sair sem ela chorar. É difícil a criança que sai sem o pai e a mãe chorar. O cachorro, o gato, ele faz essa transferência de paternidade pra gente. Então, quando você sai dele e não volta, ele adoece. Sentimentalmente, ele decai. E quanto mais velho o animal, pior. Um idoso, ele ainda tem óbito. Ele para de comer e vai definhando. Então, pessoas que abandonam, que querem doar, a doação tem que ser muito consciente, porque às vezes a pessoa necessita doar. Eu não generalizo não, Jaime, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa pode gerar um desemprego, uma doença em família, ter que mudar de onde mora, um aluguel que não consegue manter mais, precisa do local menor, tem às vezes alguém dentro da própria casa que não colabora, ou então entra em óbito alguém da família. São casos. Casos e casos. Então quando você doa, você tem que fazer o acompanhamento desse animal. Mas o abandono é inadmissível. A doação, ela tem que ser consciente, mas a adoção tem que ser mais consciente ainda. Sim. Porque tem gente que adota um animal pensando que é um bichinho de pelúcia que você pegou numa máquina do shopping. Sim. E aí, quando chega e percebe que esse animal, ele precisa de atenção, que ele tá te procurando para ter atenção, já começa a se incomodar. Percebe que a pessoa se esquece que o animal, ele é irracional, e ele vai fazer uma sujeirinha ali, ele vai fazer alguma coisa assim. Então, assim, e esse abandono muitas vezes se dá, a gente vê muito animal na rua. Você quer ver, eu acho que você ia me receber na recepção da delegacia se eu vejo um cara abandonando um cão na rua, como eu vejo nos vídeos. É muito covardia, porque, né? Porque na verdade é um irracional abandonando um anjo. Porque a adoção não pode ser modinha, gente. Entendeu? E eu acho muito triste que as pessoas hoje escolhem cachorro como se fosse animal, como se fosse carro, né? Sim. Eu tô querendo comprar um Yorkshire, eu tô querendo comprar não sei o quê. Então, a fala de adoção, tira foto, isso, aquilo. Mas eu acho que isso diz muito também do convívio da pessoa, de quem é a pessoa, né? Eu acho que é muito relacionado. Mas olha, daí eu volto por ser política ao poder público, né? Aquilo que muitas vezes não está sendo feito dentro de casa, educação de pai e mãe, está sobrando para a administração pública. Então é importante trabalhar conscientização, trabalhar divulgação, mídia. Humanização, eu acho mais importante. Sim.
por exemplo, você fala dos animais, tá? Então, vamos lá. Tem uma parte aí, você lembra dos mico-leão-dourado? Aquilo estava desaparecendo, estava matando tudo. Que é? Mico-leão-dourado. Mico. Por quê? Porque o cara, entre alimentar o filho dele e matar um mico-leão-dourado, ele preferia matar o animal. O que fizeram? Algumas ONGs de fora do Brasil. Pegaram os caras, humanizaram os caras. Olha, a partir de hoje você ganha um salário para não deixar ninguém matar esse animal. Se matar o animal, corta o salário, corta a cesta básica, você não tem mais nada. Acabou. Está começando a proliferar esse tipo de animal no país. Voltou a proliferar novamente, acabou a extinção do animal. Então isso é chamado de humanização, humanizar a ecologia, humanização da ecologia. Então isso falta muito no país. Eu vou falta um pouco muito. a mais. Quando eu falei da saúde única, eu tive com aquela promotora aqui de São Paulo, a Vânia Tuglio. Sim. Referência, gente, convém pesquisar. Sim. Essa mulher, referência. Já ouvi Eu estava falar. com ela no Conexão Animal da UVESP. E ela defende a saúde humana, animal e ambiental. Sim. Você falou do macaco. O que acontece hoje quando vai se fazer loteamentos, prédios, vai fazer estradas? Você tem que fazer um levantamento do local, ver se aquilo tem trilho de animais. Exatamente. A nossa região lá é o Corredor das Onças. Ela chega a dar 60 km dia. Ela tem um caminho dela para tomar água, ela tem um caminho dela para fazer a caça do alimento. Daí você vai lá por uma estrada no meio, sem analisar nada, sem fazer um túnel, sem fazer algo aéreo. E ele faz o controle da população. O animal, a parte de silvestre, a parte ambiental, ele faz o controle sozinho. Sim. Daí o homem vai lá e atrapalha. Mata cobra, Entendeu? né? Daí ele desequilibra, que isso reflete na nossa saúde. Claro, sem dúvida. A cadeia vai chegando em nós. Até mesmo sapos. As pessoas veem Sim, sapos. que pega né? os pernilongos. Eu tenho. Todos os meus sapos chamam dito, viu, Jaime? Todos que aparecem, todos são ditos. Não sei se é. Esse problema grave que está ocorrendo no planeta todo, o colapso das colmeias. Sim, que Ou você a Marta pode- se tornando especial. É mico ou Sim. micro? Micro. Ô, Ale. Só que também podemos falar mico. Pode observar. Pesquisa aí o auto-suicídio, que eu tô com o Omar entalado na minha garganta com a Vai, história do pesquisa. auto-suicídio. Mas Manda essa ele me informação pega pra mim, muito por favor. assim, depois eu vou lá e mostro pra ele. né? Eu não sei o que foi mesmo. E pesquisa aí se é mico ou micro-leão. Foi... Eu não lembro o que foi. A idade dele chega, ele não lembra dessas coisas, fica inventando. Não, uma delas foi o banco, né? Que o Itaú Bom, comprou. o cara tá revivendo coisa de 20 anos. Não, vamos lá. Carteira de habilitação dourada. Você deve conhecer, você é da polícia. Você conheceu a carteira de habilitação dourada? Você sabe que até um tempo atrás a carteira podia do reino existir. encantado. Aí Essa ele que eu tive. falou, Márcio, você me empresta sua carteira que eu preciso pegar uns pontos. Eu falei, eu não posso porque eu tô pra pegar a carta dourada e não vou pegar. Me xingou, deu risada, foi pra casa, ele foi estudar, ele viu a carteira. É só fazer uma observação dessa questão da consciência, né? De multa, Eu acho que a conscientização é muito importante. Mas melhor do que você falar o caminho que se deve seguir é você seguir esse caminho, né? E a gente fala pelas pessoas que a gente interage, pela própria rede social da minha mãe. As pessoas, elas têm a questão da falta de informação, mas também tem a questão da falta de exemplo, né? E eu acho que não é nem questão de humanizar, é uma questão de empatia, em questão de não é ser humano, é ser vivo. É isso. Né? São condições básicas, independente, racional ou não. Sente fome, sente frio, sente calor, né? Sente dor. Acho que é o bom senso. Eu acho que é essa a questão. E eu mesmo, falando na questão da educação, né? As crianças, elas ficam muito impactadas quando aparece qualquer inseto, qualquer coisa. E é muito engraçado que tem criança que aparece na hora, me chama, e tem criança que vai lá e mata. Então ela não sabe se é uma joaninha, se é um... Não, ela tá indo lá. Então assim, você vê que tem crianças, eu tô falando de crianças de 4 anos.
Então, são 2 extremos. Então, você pensa o quê? Pelo exemplo. Então, assim, aí eu gasto meu tempo, eu falo, gente, vamos conversar, vamos ver. Você dedica seu tempo. Vamos... Exatamente, né? Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor, né? Então, vamos ver, nossa, e esse animal, né? E esse inseto, o que ele faz? O que ele come? Né? Será que ele faz mal? Será que eu tenho que matar? Né? Então, é esse questionamento que daí as crianças levam para casa, né? E aí, às vezes, os pais acabam até dando uma devolutiva. Isso é muito legal, né? Muito... E, tipo, as crianças, por exemplo, nesse ano tinha uma criança que ela tinha adotado um cachorro, né? E ela chegou pra mim, eu adotei um cachorro, não. Aí, era impressionante, que todos os dias eu ia conversar com ela, eu perguntava do cachorro, e aí, e seu cachorrinho? Não sei o quê, você tá dando água, você tá dando ração? E aí, alguns dias eu via, na hora que essa criança ia embora, falando pro pai, você deu água pro cachorro? Você deu ração? Vai muito além, né? Então, assim, você vê que o que eles reproduzem, aquilo que a gente mostra pra eles. Né? Vai muito além. Isso é uma coisa que eu enfrento muito, Jaime, da causa animal. As pessoas me procuram porque elas não acham aonde fazer uma denúncia. Elas não acham como resolver um problema animal. E a imprensa não ajuda também, né? Local. A imprensa não ajuda, mas assim, eu uso uma palavra que eu acho que é um pouco pesada, que era de um promotor muito comum, usava na minha cidade. Eu falo da ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Seja minha, seja sua, de qualquer pessoa, ignorância é ignorância. Falta o conhecimento, eu estou na ignorância do assunto. Você cria-se um departamento de bem-estar animal. Você cria um telefone para denúncia. Daí a pessoa liga lá, tem um vizinho que está mexendo com o animalzinho, mantendo a relação. Não é aqui, vai na polícia. Tem uma galinha, tem uma vizinha que tem um monte de galinha, fica tudo para a rua, são atropeladas, a pessoa não limpa o quintal. Não é aqui. Um departamento de bem-estar animal que só fica que não faz bem. Então, o que eu vejo? Não tem comprometimento. O departamento de bem-estar animal ele tem que fazer tudo. Calma aí, qual que é a tua reclamação? É essa, nome, endereço, situação. Obrigada. Aí ali esse departamento vai fazer o resto. Vai fazer a triagem do que vai. E até orientar, que muitas vezes o problema não é nosso e não tem orientação. Joga embaixo do tapete. E outra coisa, eu acho curioso, né? Vai na delegacia. Delegacia tem veterinário? Delegacia tem canil para recolher? Delegacia tem veículo apropriado? O cara deixa o cachorro preso o dia inteiro, ou então o cachorro tá cheio de carrapato. É uma ignorância, Jaime, mas tão horrenda. Eu fiquei 2 anos gastando saliva com o executivo. 2 anos falando como que funcionaria uma causa animal real. Um comprometimento. Mas não tem comprometimento. Isso que minha filha colocou agora da empatia. Sente fome, sente frio, tem dor. Vamos nos mover. Nós temos o poder para isso. Não se tem essa comoção. Não tem o respeito de se agir em cima de uma causa. Eu vejo que o que mais falta hoje é isso. É você ter órgãos competentes que exerçam a real função. Não há interesse, na verdade. O lance liga para bombeiros. Hoje eu precisei deles. Fantástico. Bombeiros de Mojimirim. Sempre. Amo. Sempre. Os bombeiros estão excelentes. Sempre. Mas eu uso de forma correta. Eu não posso ligar para o bombeiro e falar assim para ele, um caso de hoje, vou citar o exemplo de hoje. Tinha um cachorro numa área rural, uma pessoa trabalhando na área rural, ele estava no meio das toceiras e pelo latido você vê que ele estava agonizando. Daí eu ligo pro bombeiro. Bombeiro tem veterinário? Bombeiro tem canil? Ele pode buscar esse animal. Tirou dali por causa do risco, a pessoa não consegue entrar no meio do mato, eles têm bota, né? Vai ter equipamento para não ser mordido, tá. E vai para onde o cachorro? No meu caso, né? O que eu faço? Eu ligo na clínica, autorizo o atendimento, eles pegam e deixam na clínica. Mas é o máximo que o bombeiro pode fazer, porque ele não tem respaldo nem do estadual, nem do municipal, para levar o animal para um socorro. Ele não tem. Então ele quer que o bombeiro pegue o animal e leva para casa? Não tem a continuidade. E um canil municipal como tem em São Paulo, por exemplo? Tenta colocar um cachorro lá dentro, você vai dar um retorno. Sabe o que eles vão falar para você? Tá lotado. Amorosidade. Tá lotado. Eu não duvido que esteja lotado. Eu não duvido. Mas cadê as feiras de doações? Na verdade tem que atacar... Cadê a triagem da emergência do que é realmente necessário? Na verdade tem muita ONG aí se beneficiando e fazendo a coisa errada. Eu vou falar isso no final. Eu não sei hoje, eu posso também não estar tendo esse conhecimento, mas assim, tá tão sufocante, tão difícil de conseguir recurso, que se tiver alguém se beneficiando, realmente tem uns caminhos paralelos, porque tá muito difícil hoje. Mas a gente vai falar disso depois, porque agora eu quero alegrar seu coração. Vamos lá. Nós temos uma surpresinha para você.
que eu tenho uma cúmplice aqui. Ai, Ale, meu solta Deus. aí. Você é querida, muito. Olá, sou veterinária, já há 17 anos. Há 7 anos trabalho com a Sônia na causa animal. Agora estou aqui com a Lara, nossa mascote, que vai continuar nos ajudando. E Sônia, te amo muito, viu? E vamos fazer muito ainda para os nossos peludinhos. Um beijo, fica com Deus. Que Olá. felizinha. É, gente, você vê que Nossa, gostoso. Maravilhosa essa pessoa. Nossa, a Dani é incrível. Me ajuda nas madrugadas, durante o dia. Você Dia de conquistou. ano, horário de almoço. Ajudou a resgatar o animalzinho que foi mordido na cabeça, com o olhinho pra fora, fez cirurgia na hora do almoço do dia de ano. Animalzinho de rua. Você vê- E ela tem um carinho muito grande por você e pela Júlia, É né? maravilhosa. A Um Júlia- beijo pra Dani. Olha, realmente, aqui que eu tenho que olhar. Dani, te amo, amiga. Você é uma irmãzona, olha, Você sabe que eu gratidão tentei demais. Tentei até fazer uma surpresinha pra Júlia, mas não deu certo. Ela... É? Depois ela conta aí, não deu muito certo não. Ô Sônia, a gente ficaria horas aqui, mas eu vou... Essa sua participação e da Júlia é a primeira, porque eu decidi que a gente... Eu decidi, você viu? Você é polícia lá, aqui a polícia sou eu. Não obedece. Eu decidi que a gente vai dar uma impulsionada, fazer com que as pessoas conheçam mais sobre você. Vamos abraçar essa causa que é muito nobre. Então, vocês estão aqui no nosso episódio especial de final de ano, mais caseiro, um bate-papo informal. E só informar, antes de eu falar isso, eu vou informar o Omar que se suicidou e autossuicídio é pleonasmo. Então você vai catar coquinho, inventar ali no português em outro lugar. Nós estamos ainda verificando a questão do microleão. Vamos Deixa deixar a para gente outro sair episódio. do ar, Tá? a gente vai conversar melhor. Pode Então, deixar. assim, você está convidada para nós gravarmos uma matéria super legal. Eu quero te levar para visitar os animais dos moradores de rua da região da Paulista. Você topa? Bacana. Com certeza. Vamos fazer nossa primeira gravação no começo do ano de 2025. A gente vai organizar a agenda. E no mesmo dia eu vou arrastar vocês para viver um pouquinho do meu universo. Nós vamos lá para Ironberg fazer um treino na maior academia do mundo. Eu, você e a Júlia, vamos arrastar a Emily também. Fazer uma coisa. O Omar, Nem ele pagando. se encaixa naquele grupo que quando ele chega a gente sabe que ele é fumante, né? Então, assim, é um Eles cara estavam que... falando dos fumantes, aí eu olhava, falei, mas não é possível. Sônia, eu tenho um amigo que treina comigo que te mandou um abraço, que é o Gustavo, que é perito criminal lá em... Putz, que belezinha. O Gustavo, eu costumo falar, quando eu tô treinando lá, às vezes alguém fala assim, dá licença que eu tô treinando com o Super-Homem. Ele é igualzinho o Super-Homem, né? Verdade. O Gustavo é aquele cara que você chega do lado desse tem que ser forte, porque se for pra disputar, pra ser bonito, danoso, porque o cara é bonitão, Perdeu. parece o Super-Homem. Gustavo, um abraço Verdade. pra você, um cara do Faz bem. sucesso. É um cara do bem e tal. E Excelente ele... profissional, viu? E ele fala Gente que quando boníssima. você vai para um lugar e tem um animal, você primeiro você põe a mão na massa. Sim. Aqui é uma coisa muito simples, né? Mãe tem orgulho da filha, filha tem orgulho da mãe. Vocês são duas pessoas fantásticas. Tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar muita coisa. Hoje vocês já vão dar o primeiro passo, vamos para o mundo todo. Né? Amém. É chique. Muito obrigado, muito mesmo. Porque as pessoas não sabem, gente. Às vezes a gente fala de 100 quilômetros. Na verdade, acho que dá 160 quilômetros daqui para Mogi, mais ou menos. Sim. Mas vem para a vida real, gente. Às vezes é difícil, né? Então a gente agradece muito quando alguém se dispõe a vir aqui dividir essa história. Porque esse ano eu perdi o meu negão, Thor. Só quem perde um pet sabe o que é, né? Sabe a dor que dá você chegar e não ver o seu companheiro ali e tal. Então, é um membro da família. O que eu posso fazer, assim, dizer, assim, que eu acho que é uma coisa que precisa muito entrar na cabeça das pessoas. Se você não tem condição, não pega, né? E assim, se você tem no coração a ideia de que é bom ajudar as pessoas, põe a mão na massa, porque a pessoa fala, não tem dinheiro, não posso ajudar. Às vezes você tem condição de ajudar. Às vezes, se você vê um animal abandonado, dedica um tempinho, todo mundo tem celular, tira uma foto, corre para rede social, chama, se mobiliza. Tem muita gente que tem condição, às vezes nisso a corrente do bem ela é muito forte. Jaime, essa parte de ajudar quando a pessoa não tem recurso, se ela tiver um espacinho, a gente manda o remédio do animal, a gente manda a ração, ela só precisa colocar o alimento para o animal, colocar a aguinha, colocar a ração e limpar, né, o local que ele faz as necessidades dele.
Sim. Então, às vezes, a pessoa realmente não tem recurso, mas ela tem boa vontade e tem um portão com muro na casa, né? Um muro com portão, que ela pode manter o animal fechado ali, né? Para não ir para a rua. Então, quem quer fazer, a gente sempre acha um espacinho para ela. De repente, mora em apartamento, só não dá para dar lar, mas também não posso sustentar, não tem condições de um gatinho. Vai trabalhando na feirinha com a gente uma vez por mês. É isso, gente. E assim, pessoal, ó, todo esse trabalho que a Sônia faz, ela se vira nos 30. Ela, Júlia, não é fácil, tá bom? Se você tem um cachorro em casa, você sabe quanto custa um saco de ração, você sabe quanto você pagou para poder dar um remédio, ministrar um remédio pro seu cachorro. Então, gente, meus amigos, vocês que passaram aqui, Fala Música, Leandro Twin, meu parceiro, a gente fez um trabalho bonito com... Sabe, vamos divulgar, vamos ajudar, gente. Vamos pôr a mão na massa. Eu sei que vocês têm um coração tão bom. Edson Paixão, você ajudou umas pessoas outro dia. Gente, vamos, por favor, passar adiante isso. O Omar já tá vendo aí também. Nós precisamos ajudar. E eu, poucas vezes na minha vida, não é porque ela tá aqui, eu vi transparência como eu vejo. Sônia sempre prestando contas. E assim, ela me trouxe uma informação triste que eu não sabia, a questão da zoofilia. Que não é crime. Né? Então, assim, é duro de engolir isso, né? A gente vê os nossos anjinhos. Até mandei uma foto da minha gatinha lá, que só de pensar já dá saudade, né? Então, assim, vamos tentar dar uma força para essa causa, né? Eu estou abraçando aqui, quero que vocês abracem também, nós que temos esse poder de formação de opinião, vamos fazer isso. Tem o queridaço do Beccari também. A Sônia está aqui, vamos dar uma força, vamos juntar e fazer isso. Eu sei que vocês têm um coração bom. E nós vamos deixar aqui no episódio todos os contatos da Sônia, tá aqui as redes sociais, mas ela vai falar agora também. E eu quero aproveitar, agradecer o Omar, a gente brinca muito, mas nós somos amigos de longa data. Ele quase foi preso na Alemanha, eu já contei isso várias vezes, depois eu vou fazer ele passar vergonha lá embaixo, que eu vou contar para elas isso também. Muito obrigado, Omar, mais uma vez sentado aqui, já viajamos muito por esse mundo, né? Barbaridade. E, Júlia, obrigado, né? Obrigada. Os nossos bate-papos diários e tal. E, Sônia, sem palavras, agradecer. Aqui é sua casa, então, gente, vocês vão ver a Sônia, vamos ter essa ideia, né, dessa matéria, vamos fazer isso e vamos levar essa mulherada para gravar lá na Ironberg, para ver como é que vai ser o desempenho na minha praia. Super top. Tá bom? Fechado? Qual é a sua rede social para que saia da sua boca, apesar de estar escrito aqui o tempo Olha, todo? Sônia Modena, tanto na Instagram quanto no Face. E muito obrigado, Jaime. Que prazer estar aqui. Se tiver a oportunidade de mostrar o Valente, né? A gente, vamos fechar na edição, por favor. A gente vai mandar um vídeo, coloca aqui o Valente. Porque o antes e depois dele. O antes e Jaime, depois. toda vez que eu resgato, eu tenho muita fé. Eu converso com eles, eu falo assim, eu cheguei, eu vou tirar a tua dor, eu vou te ajudar. Deus está com a gente. Eu oro com os bichinhos quando eu resgato. Isso é importante. Sabe, eu tenho muita fé. E olha, são tantos quadros que a gente reverte. O do Valente, eu recebi a mensagem inbox de veterinário falando para eu poupar o sofrimento dele e tirar a dor. Eu falei, não, cheguei agora. Agora que ele vai ter alimento, remédio para dor, carinho, agora não tem dor. Ele tinha antes de eu chegar, né? Sim. E o Valente, gente, é um milagre. E eu creio em milagres que Deus faz. A gente precisa se dispor a querer viver o milagre, colocar a mão na massa e deixar o resto com Deus. Vocês vão assistir agora, depois dos créditos finais, o vídeo do Valente. Não deixem de assistir, gente. É um milagre mesmo. Júlia, qual que é o seu Instagram? É Júlia Lípio, né? @JuliaLípio, tanto no Instagram como no Facebook. Muito obrigada, né, pela oportunidade da gente estar aqui, da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que realmente é muito transparente. E uma frase que eu usei muito esse ano, e eu vou deixar aqui, e acho que quando você vê um animal ou vê uma pessoa, né, porque a gente fala tanto da causa animal, mas a gente não esquece que isso antecede também, tem pessoas ao nosso redor sobre isso, né, que a única voz que o nosso futuro respeita é a voz da semeadura. Então, tudo que nós estamos semeando, seja na vida das pessoas ou na vida dos animais, vai chegar pra gente de uma forma ou outra. Amém. Né? Amém. Então, a gente tá com a consciência super limpa, que a nossa parte, nosso trabalho está sendo feito, muito bem feito, como de vocês também. Obrigada, mais uma vez, e um ótimo final de ano, um feliz 2020. Para nós todos, né? E eu vou comer bolinho de chuva na casa da Sônia. E vocês não vão. Emily, obrigado, viu, querida, por você ter vindo. E, gente, a mensagem de hoje é a seguinte, né? Muitas vezes a gente vai carregando as coisas. E quando eu era menino, eu tive acesso a uma frase que eu trouxe para minha vida. Infelizmente, nem sempre durante a minha vida eu coloquei em prática. A gente se perde ao longo do caminho, às vezes deixa de seguir aquilo que a gente sabe que é importante. E eu restaurei isso na minha vida já há alguns anos e não quero nunca deixar de viver isso. Nunca deixe o sol se pôr sobre sua ira. Feche ciclo.
Isso é muito importante. Nunca deixe só se pôr sob sua ira. É doloroso, tira o sono, cansa, mas é melhor do que você não fazer. Então nunca deixe só se pôr sob sua ira. Caminhe dessa maneira que você vai encontrar o sucesso. Obrigado por todos esses episódios desse ano. E agora vocês sabem, né? Prime, Record, NGT, Spotify, todas essas tretas aí, vocês vão ver Focus 23 e a gente depois vai começar a soltar aí alguns erros aqui, porque ó, as 3 erraram, as 3 é ótimo. Desculpa, viu, Omar? Nós 4 aqui erramos, mas elas e ele foram os que mais erraram. Obrigado a todos da nossa equipe, o Ale, os Alês, o Samuel, que não tá aqui hoje, que eu gosto muito, a Thaís, o Túlio, que tem paciência. Feliz Natal, um bom ano novo a todos. Feliz Natal, gente. Obrigada. E é isso, Focus 23, nosso podcast da superação. Tchau, gente. Boa tarde.